homem, um caminhão e alguns quilos de madeira pela Serra Gaúcha em 1963. Assim tem início a transportadora de Luiz Anderle e de toda uma família ligada com o setor de transportes. Hoje, a Anderle Transportes, já com a segunda geração dessa família, os filhos do seu Luiz no comando, é referência no transporte de carga a granel por todo o país. E para contar essa história nos detalhes, mostrar como a companhia foi crescendo ao longo das décadas e como hoje os negócios se desenvolvem, eu estou aqui com César Anderle, ele que é filho do seu Luiz e comanda a empresa. César, seja muito bem-vindo ao podcast Rota do Sucesso, muito prazer receber você aqui. Boa tarde. É sempre uma honra, né, para nós também conversar e falar um pouquinho da história, porque é cultura isso também, né? E valoriza valoriza a segunda geração e com certeza uma possível terceira geração também, porque querendo ou não é a origem, né? Sempre que a gente fala das origens, a gente se sente bem. E aí lembrar do meu pai, lá em 1963, quando ele teve que iniciar o transporte de madeiras brutas, né? Que lá no Rio Grande do Sul temos cidades próximas. Então, a cidade de origem foi Lagoa Vermelha. E ele transportava essas madeiras brutas até Porto Alegre. Na época não tinha asfalto, eram estradas de picada, né? Picadas porque era estrada de chão. Então, tu imagina, por desfiladeiros entre morros, ele tinha que transitar entre Lagoa Vermelha e Porto Alegre por estradas que beiravam os rios. Um deles era o Rio Carreiro, mas também tinha o Rio das Antas. Então era uma dificuldade, né? Porque em 63 não tinha nenhuma estrutura, né? E imagina você, o Estado estava cortando essas lenhas, né? Essas madeiras, e tinha empresários que exportavam essas tábuas de madeira. E ali começou uma questão de confiança, né? Porque quando o meu pai, o Luiz, saiu do quartel, ele já tinha a carteira de habilitação, ele conseguiu, então, ser motorista de estrada. E ele fez uma primeira viagem, né, no antigo Fargo, uma indústria de caminhões, né? E quando ele chegou em Porto Alegre e ele entregou as mesmas tábuas de madeira que tinha carregado lá em Lagoa Vermelha, ele ganhou a confiança do Fontanive, que era um dos exportadores da época dessas madeiras nobres. E foi ali então a transição, né? Tanto é que o slogan, agora ainda em 2024, a gente ainda tem o Transportando Confiança. Ele se originou lá em 63, né? Com essa desenvoltura do Luiz, querendo desbravar também, né, o Rio Grande do Sul, mas com esse detalhe da confiança. Imagina você que na época não tinha transações bancárias. Não é que nem hoje, que é tudo dinâmico, é tudo, né, pagamento eletrônico. E era feito o pagamento das tábuas em espécie, né, em dinheiro. E como transportar esse dinheiro se não era via banco? Tinha que levar pelo próprio motorista. Então, era colocado esse dinheiro num saco de linhagem, esses sacos aí de arroz, de açúcar, sabe? E amarrado no próprio caminhão. Então, na época, não existia violência, né? As pessoas acreditavam, tu entregava o recurso e eles acreditavam e esse motorista ia até o seu destino justamente para efetuar o pagamento. Então, ali também teve uma questão de confiança, né? Porque, além de fazer o transporte, no frete seguinte, que seria o frete retorno, hoje chamado frete retorno, ele já executava o pagamento. Então, essa confiança, que é o nosso principal lema, vem desde essa década de 60. Hoje, com mais de 61 anos da empresa Anderle Transportes. Muito bom. E foi assim, então, que o seu pai foi conquistando os primeiros clientes ali, tendo oportunidade. Foi com essa confiança, conquistando, prestando um bom trabalho. Sim. Eu até gostaria de falar também um pouquinho da minha mãe, né? Porque por trás de um grande homem sempre tem uma mulher, né? Uhum. E o Luiz, quando conheceu a Fiorinda, a minha mãe, hoje ela é viva ainda, tem 94 anos. O Luiz é falecido há 12 anos. E
E eles namoravam, eles flertavam na época, né? E ela se encantou pelo Luiz. E o que ela fez? Ela pediu um adiantamento, digamos assim, de herança, né, para o pai dela, para justamente dar o dinheiro para o Luiz comprar o seu primeiro caminhão, que era dessa empresa, né, de caminhões chamada Fargo. Então ali nasceu também uma confiança. Tu vê que está muito incrustado isso na cultura da Anderle Transportes, a confiança. Depois disso, então sim, veio um segundo caminhão, um terceiro, que aí surgiu o Fontanive, que é o transporte de madeiras nobres, né, para exportação. E aí sim, então, a empresa ela foi crescendo com a ajuda do Fontanive, porque ele percebeu que ele podia acreditar no Luiz. E isso é uma das coisas mais de valor que a gente tem. Então, por isso que tem essa questão da confiança que eu fiz questão de lembrar da mãe, porque ela é uma peça importante para a empresa que até hoje existe, né? Quer dizer, o seu pai não tinha nem as condições para comprar um primeiro caminhão. O dinheiro veio realmente de uma mulher que acreditou nele e que investiu ali. Exatamente, né? Parte do dinheiro veio da minha mãe, com certeza, sim. Ela aportou, ela foi investidora inicial, ele viu um potencial no negócio. E um detalhe importante, né? O pai dela, né? Chegou e questionou, mas filha, tu tem certeza que tu vai dar dinheiro assim para uma pessoa que tu não conhece? E ela prontamente falou pro seu João Ficanha, o pai dela, dizendo, mas eu acredito nele. Ele gosta de mim, ele não vai me enganar. Olha só. Então tu vê que a confiança ela tá justamente nos dois, né? No casal. E isso é bacana. Eu acho que é bacana de falar. Muito legal mesmo. E assim a empresa foi se desenvolvendo, tendo 2, 3 caminhões. Sempre focada no setor de madeiras, e em algum momento isso muda ali no início já? Na verdade, depois então que teve esse boom, né, de desmatamento, foi necessário parar, né, de desmatar. E aí então surgiu, na década de 70, o interesse do Estado mesmo em produzir grãos. Por quê? Porque o Estado estava pensando, opa, peraí, eu posso sim plantar soja, moer o soja, fazer o óleo de soja e exportar o farelo de soja. E ali entrou, então, na década de 70, o Bianchini S.A., que foi o segundo cliente da Anderle Transportes. Por quê? Porque ele criou uma indústria de óleos comestíveis em Bento Gonçalves. E aí o meu pai, ele pegava o soja, coletava, né, o soja de uma lavoura, enfim, nessas cidades perto de Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Erechim, que é o interior do Rio Grande do Sul, né? E transportava até Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves tinha essa indústria de óleos vegetais, eles moíam a soja, faziam os seus óleos, né? Os óleos vegetais, e também da sobra, que é o farelo de soja, tinha que ser exportado até o porto de Rio Grande. E o meu pai começou então a fazer também esse transporte de farelo de soja de Bento Gonçalves para Rio Grande. E aí começou a dar volume, então não era mais... o Luiz, ele não tinha tantos recursos para comprar 20, 30, 40 caminhões. Então iniciou-se ali na década de 70 a terceirização, que foi um elo importante para a empresa até os dias de hoje, que no meu entender é um dos grandes facilitadores para diminuir custo logístico do Brasil. Por quê? Porque com a terceirização, a gente conquista o caminhoneiro e o caminhão, né, que está na região onde realmente, de fato, precisa ser embarcado o produto. Mas a Anderle, então, enxergando esse potencial, ela começou a ter unidades de negócio. Nós começamos a matriz a Bento Gonçalves, a primeira filial foi em Carazinho, né? Depois, então, tivemos na cidade de Tio Hugo, na cidade de Júlio de Castilho, na cidade de Palmeiras das Missões. Todas essas cidades são do interior do Rio Grande do Sul. E aí começou exatamente essa questão assim de volume, né? Chegando lá em 2000, 2003, teve várias nuances, né? A gente teve percalços, alguns planos econômicos que iam dificultando, né, a gestão. Mas, enfim, lá em 2003, a gente teve que passar por uma grande modelagem. Por quê? Porque o mercado ele foi se expandindo
E nós estávamos até então com 2 clientes em potencial. O Fontaniva já não existia mais, né? Para nós, ao menos, no transporte. Existia, assim, o Bianchini e um outro cliente chamado AgroSul, que também é cliente até hoje, nosso, que fazia rações para frango. Então, eles compravam muito milho. Tá. E isso em 2003, mas vamos segurar essa história um pouquinho? Vamos. Podemos? Sim. Criar um suspense em quem está nos assistindo, porque a gente chega em 2003 que as coisas vão mudar, poucos clientes, dependendo deles, e realmente isso acaba sendo um desafio para muitos negócios, né? Certo. Mas antes disso, eu quero voltar ali para a década de 70, porque a década de 70 é quando o senhor, então, César, vai crescendo. É isso? A sua infância vai ser com o pai já empreendedor, empresário aí. É isso? O que você lembra do setor de transportes? Tem alguma memória ligada à Anderle já? Bom, eu iniciei minha experiência, né, minha jornada na Anderle Transportes aos 16 anos. Né? Era necessário ter alguém para cuidar da documentação, para cuidar da contabilidade, enfim, de toda essa parafernália, digamos assim, né, de documentos. E eu me recordo bem, eu estudava ainda, então eu precisava estudar à noite, durante o dia eu trabalhava, 7h30 por aí eu tinha que ir até o colégio, eu voltava às 11 e pouco da noite e eu voltava pro escritório. Porque na época não tinha informática, ou seja, era tudo datilograficamente, né? Então nós batíamos os conhecimentos à máquina, né? E também as faturas. Eu era o rapaz que fazia as faturas para poder no dia seguinte, às 7 e pouco da manhã, o Luiz ia até o cliente, que era em Canoas, distante a 100 quilômetros, né, de Bento Gonçalves, levando as faturas para nós podermos receber os recursos daquela fatura. Tá, a empresa ainda era pequena, então, a estrutura. Muito pequena, sim. A gente tinha um embarque médio, assim, diário de 7, 8 cargas. Porque a produção também era menor, né? No Rio Grande do Sul. Sim, isso a gente está falando de 84, o senhor com 16 anos ali. Isso aí. E aí, como é que... O que o senhor acha desse setor no primeiro momento ali, né? Como jovem, fica empolgado de trabalhar com o pai, de estar envolvido nos negócios? Como é que é esse início? Foi um desafio, né? Porque jovem, né? Querendo ainda ficar com os colegas... Né? Muitas vezes eu era convidado para participar de festas e não podia, porque tinha que trabalhar, né? Então, querendo ou não, um pouquinho da juventude eu perdi ali no negócio, né? Mas, em compensação, eu também estava me sentindo responsável, né? E ganhando também esse status, né, de responsabilidade, de um futuro empresário. Ou seja, o que eu estou fazendo para contribuir? Eu já pensava naquela época, o que eu estou fazendo para contribuir com a família, com a sociedade, enfim, e até pensando numa família futura minha própria, né? Então já tinha esse viés aí, lá aos 16 anos, 17. E isso foi me conduzindo muito intensamente para o trabalho. Tanto é que eu terminei um curso técnico em contabilidade, em 88, né? E a partir disso eu tive que parar os estudos. E aí eu vou para um outro patamar, por isso que eu cheguei lá em 2003, entendeu? Tá. Porque foi ali o grande dia D da empresa, né? Porque o mercado estava engolindo, por quê? Porque a gente não estava entendendo a economia de escala, que é hoje o que nós fazemos. Tá. Hoje a empresa, ela trabalha e existe por esse elemento aí, economia de escala. Ou seja, eu preciso carregar cada vez mais para manter a empresa em equilíbrio. Perfeito. Então, quer dizer, passa ali pela fim da década de 80, década de 90, com crises, né, com congelamento aí, confisco da poupança, todas essas crises vocês conseguem enfrentar aí e crescer apesar disso, conseguem manter o negócio. Sim. Ali que entra as grandes parcerias, né? Porque o Bianchini, cliente hoje, até hoje, né? Desde lá de 72, então nós estamos falando aqui de 58 anos, né? Então, veja só, é uma parceria isso, né? Isso é parceiro mesmo.
nessas épocas de crise, eles acabavam nos ajudando financeiramente. Claro que depois eles nos cobravam, né, em fretes, em juros, mas foi uma das formas da empresa conseguir superar, né, essas dificuldades financeiras. E também crises de fiscalizações. Na época tinha outros tributos, né? ISTR, por exemplo, Imposto sobre o Transporte, hoje nem existe mais, hoje é ICMS, né? Que é também relativo ao transporte. E então era uma legislação diferente, né? Tinha o IR, por exemplo, do imposto do motorista subcontratado, ainda existe hoje, porém uma vez a tributação era diferente, então era mais difícil de controlar isso. E como era tudo datilograficamente, tu imagina um volume de papéis, né? Hoje eu faço em torno de 400 embarques diários. É um número considerável. Na época eu fazia 20, 7, 8, 20. Então tu imagina hoje lidar com 400 papéis diariamente e controlar, né, cada imposto referente a isso. Por isso que a mecanização, a informática, enfim, os sistemas, né, vieram a nos ajudar muito, porque facilita, né? Claro que ainda os dados têm que ser inseridos por uma pessoa que está lá na ponta emitindo documentos, né, ordem de carregamento, o CTE, mas na década de 80, 90, ainda existia a máquina datilográfica. Então isso tomava tempo e também podia resultar erros, né, contábeis. É normal para qualquer empresa que precisa, né, de pessoas para executar os seus trabalhos. Sim. Inclusive os próprios diretores. Com certeza. E o senhor foi crescendo na empresa aos poucos ali, no sentido mudando as tarefas, as funções ali na década de 90? Como é que foi essa evolução da carreira ali nos negócios? Bom, então, né, eu comentei antes que em 2003 foi uma encruzilhada, porque a empresa Anderle, ela praticamente iria desistir do trabalho em dezembro. Claro que aqui... Desistir no sentido... Ia encerrar quebrar, as atividades. as atividades. Em 2003. Foi bem dramático, né? Eu tomar essa decisão porque eu sou de uma empresa familiar. Né? Então, sou eu e mais 5 irmãos. Todos os irmãos trabalharam na Anderle Transportes, né? Desde o mais velho até eu que sou o mais jovem, né? Porém, quando tu tem uma empresa que o gestor ele tem um viés assim mais, como é que eu posso dizer, mais firme, que não aceita muitas opiniões, é difícil contentar a todas as pessoas, né? Principalmente tendo um elo familiar. E aí, naturalmente, foi acontecendo as desistências, né? Então, alguns irmãos saindo do negócio por força justamente disso, de não fazer valer a sua opinião perante o gestor. E o gestor, na época, era o seu pai mesmo. Era o Luiz. E lá em 2003, aconteceu para mim. Eu também senti, opa, peraí, vai acontecer algo, nós estamos perdendo muito o mercado e nós vamos ter que encerrar as atividades. E aí eu tive uma conversa bem franca com o meu pai, no sentido de que me demite, né? Deixa eu sair da sociedade e aí o senhor continua sozinho, porque era a forma dele se sustentar, né? Só que aí acredito eu, né, que ele deve ter se dado conta, opa, peraí, eu acho que agora eu preciso ouvir, né? Talvez esse movimento que ele não fez com os meus outros 5 irmãos, eu consegui, de uma forma ou de outra, convencer ele para que ele me ouvisse. Na época, só o senhor estava trabalhando nos negócios, entre os filhos? Ou ainda tinham outros? Tinha eu e o Celso. E o Celso que continua até hoje. Que somos sócios até hoje. Tá. E o José, o meu tio, na época também era sócio. Aham. E nós trabalhávamos então em 4 sócios, né? Que eram o Luiz, o José, o Celso e o César. Mas quem chegou com essa demanda mesmo, avisando que a empresa ia quebrar, foi o César mesmo. Isso. Foi o senhor. Porque o mercado ele é muito dinâmico, né? Ele continua dinâmico até hoje. E
E aí os concorrentes nossos estavam tirando muito as nossas fatias no mercado. E certamente a gente não iria ter mais, nós não iríamos mais conseguir atender bem o nosso cliente. Tá. E um deles era justamente o Bianchini, né? Que foi esse precursor e que sempre nos incentivou. Mas nós já não estávamos mais conseguindo atender ele de forma eficaz. Por quê? O que faltava? O que tinha de deficiência na Anderli? A lógica era que eu precisava aumentar o leque de clientes para eu poder ofertar mais cargas aos meus subcontratados. Que aqui entra a terceirização, que foi iniciada lá em 72, né? Porque não tinha caminhões próprios suficientes, então nós precisávamos carregar terceiros. Só que eu ficando somente com 1 ou 2 clientes, é óbvio que eu ia ter menos oferta de cargas para esses transportadores subcontratados. Então eu precisava ter uma abertura de leque de clientes. E o Luiz, ele era muito incisivo, né, muito firme nessa posição. Não, nós temos que atender bem Bianchini e AgroSul. 2 clientes fortíssimos que existem até hoje e a gente embarca super bem para eles, né? Porém, eu não tinha carga suficiente para todos os subcontratados. E isso foi fazendo, né? Num formato que eu estava começando a perder mercado nesses próprios clientes. Então precisou dar uma virada de chave. Porque os outros tinham transporte que atendia melhor os concorrentes, justamente porque tinham mais volume de carga para oferecer para os caminhoneiros. Isso, então nós estamos falando de 2003. 2003, o Rio Grande do Sul já tinha grandes plantações, né? Produzia muito grão, soja, milho, trigo, produzia muito farelo, precisava de fertilizantes também, né? O transporte de fertilizantes. E nós não tínhamos essa expertise, né? Então foi necessário, sim, em 2003, virar a chave no sentido de buscar mais clientes. E aqui que está a grande dificuldade, né, do Luiz entender que era necessário nós termos mais clientes. Só que, claro, para isso precisava ter equipe de vendas, tinha que ter uma equipe administrativa mais robusta, nós tínhamos que ter carros para deslocamento mais ágil, né? Então nós precisávamos ter política de vendas. E até então nós não tínhamos. E foi ali a grande virada da Anderli. De 2003 para cá, a gente foi crescendo sempre exponencialmente. Por quê? Porque a gente percebeu que o mercado era esse. Hoje, continua a mesma dinâmica, continua a mesma concorrência, ou seja, a concorrência ela é forte, ela é aguerrida, ela é às vezes até negativa, porém é necessário, né? O cliente, querendo ou não, o tomador do serviço, ele sempre vai gostar quando tem bastante número de transportadoras, né? Porque a tendência é derrubar o frete para baixo. Sim. Né? Mas está na lógica dele. Comercialmente falando, é assim, né? Sim. Mas aí, quando o senhor conseguiu convencer o seu pai lá finalmente em 2003, qual foi o próximo passo? Como conseguiram arranjar novos clientes? Foi fácil essa busca, essa estratégia? Ali mexe um pouquinho no emocional, né? Porque não foi tão fácil em razão por ser familiar, por não acreditar, talvez. Eu me recordo bem de uma manhã que eu saí com o automóvel, né, da empresa, e o meu pai, ele chegou do meu lado, eu já dentro do automóvel, né? E ele bateu no meu ombro assim, aí ele me disse: vai lá, filha, faz o teu trabalho, mas não vai dar nada. Então, naquele momento, ele me desencorajou, né? E aquela viagem, para mim, foi emblemática, né? E é incrível, né? Como que as coisas, às vezes, acontecem para te dar um passo atrás, né? Eu cheguei no primeiro cliente, que ficava não muito distante, a Bento Gonçalves, e na hora o rapaz me disse, né? O gestor lá daquela empresa, ele me disse: não, eu estou muito bem
conduzido aqui por uma outra transportadora, ou seja, eu estou muito bem atendido. E a Anderle não é bem vista aqui. Então, isso aí foi, para mim, foi um tapa na cara, assim, bem cruel, né? Naquele momento, eu pensei, eu acho que o meu pai tinha razão, né? E eu agora vou ter que voltar para casa. Mas aí é aquela força que vem do interior, né? Aquele Deus que a gente tem, cada um de nós temos um Deus, né? E a gente vai em encontro sempre ao Deus da outra pessoa. E aquele Deus que estava dentro de mim, ele disse, cara, vai para frente, não recua, não é o teu momento. O teu momento é seguir adiante. E ali eu busquei essa força interior e fui atrás do segundo cliente, fui atrás do terceiro, do quarto. Na verdade, eu consegui êxito no quarto cliente, que foi uma antiga cooperativa de Passo Fundo, que hoje já faliu, né? Já não existe mais no mercado, chamada Copasso. E a partir então desse terceiro cliente, começou a surgir outros cerealistas, outras cooperativas, tradings, enfim, o leque começou a se abrir. Mas teve esse impacto, sim, de um desafio, né? Uhum. De um desacreditar do gestor e de um acreditar de um futuro gestor. Sim. E aqui está dá para dizer assim, a virada de chave, né? Porque um primeiro momento foi o quê? Entender que o mercado estava se moldando diferente, economia de escala. E um segundo momento foi mexer com a própria pessoa que tinha que desenvolver um trabalho diferente. Acreditar em primeiro lugar em si, para depois executar o trabalho e aí desenvolver os negócios. E quando conseguiu finalmente fechar esses clientes, houve um momento que seu pai reconheceu que o senhor estava certo, que a sua estratégia estava dando certo nos negócios? Para voltar atrás daquele tapinha? Porque eu imagino que não também, né? Um homem rígido, acostumado nos seus costumes, como é que foi esse desenvolvimento? Também é emocionante, né? Porque, na verdade, o reconhecimento em palavras... eu sou italiano, né? O meu pai é italiano também, mais rígido, poucas afetividades, né? Isso faz com que os homens, principalmente, não demonstrem, né? Esse afeto, né? Essa gratidão. Então, o que eu consegui enxergar no Luiz, né? No meu pai? A gratidão dele no olhar. No olhar. Agora, assim, em palavras, não teve. Mas o reconhecimento vinha no olhar ali. No olhar e também porque ele começou, né, a acreditar. Opa, realmente era necessário fazer isso. Mas isso a gente acaba trazendo, né? Eu hoje estou com 56 anos e ainda vem alguns filmes na cabeça, né? E será que eu vou fazer isso com meu filho? Com essa próxima geração? Então, tem um movimento que eu faço comigo mesmo para não cometer o mesmo erro, né? Porque eu posso estar, querendo ou não, tirando empenho, tirando paixão, né, do futuro sucessor. Com certeza. Então, é necessário eu me corrigir também, né? Mas naquele momento ali do Luiz, eu entendo perfeitamente, né? Tanto é que, vejam só, em 2003, né? Demorou para mim dar um start nele, né? Dizer, pai, me ouve. Tu vê como que é difícil, né? As relações familiares. Por isso que as empresas familiares, geralmente na terceira geração, não existe mais a empresa. Ela fica até a segunda, né? Uhum. Por falta de diálogo, me parece. Acho que é bem por aí, né? É falta de diálogo. Porque o primeiro, justamente, muitas vezes, foi acostumado a fazer as coisas de um jeito, centraliza as coisas daquele jeito, tem dificuldade para reconhecer que as coisas vão mudando, né? E que aí o segundo vai desanimando e já não passa as coisas para o terceiro, porque fala, eu não aprendi com meu pai, né? E não vai passar as coisas para frente. Então, acho que ter essa mentalidade que nem o senhor teve também e fala que reconhece, né? De mudar a chave, de não cometer as mesmas. Não é porque eu não tive isso do meu pai que eu não vou passar isso para a geração do meu filho, né? Acho que isso faz toda a diferença ali, né? Nos negócios e no dia a dia. Sim,
Me parece que tudo é comunicação, né? É como você conversa, é como você chega. Eu, por exemplo, na empresa, eu gosto muito de abrir a porta e dar um bom dia, né, para todos os colaboradores. Eu acho que isso é bacana porque tu tá valorizando a pessoa, né? A pessoa se sente pertencente àquela organização, né? E com os filhos é a mesma coisa. No momento que eu vou lá e abraço, né? Eu abraço o Matheus, dou um aperto, né, acalorado, dou um beijo instalado na minha filha, Clara. Isso faz com que crie uma energia positiva, sabe? E ali tu começa a colocar sementinhas do amor e também da paixão pelo trabalho, né? Então eu acho que é por ali, é comunicação, como tu conversa, né? Dar abertura, não tirar uma ideia, né? Porque é isso que aconteceu na Anderle. As ideias eram colocadas por todos os meus irmãos, né? Desde o Carlos, o Celso, depois teve o Claudemir, a Carmen e a Claudete, e por final o César. Então nós colocávamos ideias. Só que o gestor, que era o Luiz, ele não acatava as ideias. E isso distanciava. Então o que eu aprendi, né? Qual foi o meu aprendizado? É que a gente precisa ouvir mais, né? E depois faz o discernimento, ok? Tu tem experiência, expertise de cada gestor tem que ser levado em conta, porque tem toda a experiência ali, né? Nesses anos todos. Mas ouvir sempre e fazer as ponderações. Que aí tu vai estar alimentando o interesse daquela pessoa, que é o sucessor, para ele também desenvolver o trabalho da maneira que ele achou que é interessante. Talvez pode dar errado, talvez não, mas se tu não ouvir a ideia, pior. Então, de fato, é necessário sim ter essa comunicação. Precisa afetividade. Sim. Porque se não houver afetividade, trava e aí tu coloca paredes, né, entre a própria família, que não é legal nas empresas familiares. E imagino que nas empresas familiares tem muita essa dificuldade também de estabelecer os limites, né? Do que é o pessoal, do que vai para a família, para o pessoal e o que fica na empresa. Tinha muito isso, esses... Como que era, né? O pessoal versus o... Como que era o pessoal versus o profissional, de estar ali na empresa com seu pai, depois ir para casa, né? E ver o pai. Tinha essa separação, era tudo negócios ali? Importante essa tua pergunta, esse questionamento, porque é difícil é difícil separar, né? Uma empresa familiar, um dos problemas é justamente isso, tu levar problemas da empresa lá no teu ambiente de residência, de casa, ou vice-versa, né? Então, por isso que é importante a gente dar limites, né? Qual é a tua função dentro da empresa? Bom, então você vai exercer aquela função. Vai dar sugestões em outros setores, no planejamento estratégico, claro, né? Vai dar sugestões, porque é necessário. Mas sempre haver o respeito. Então, no momento que eu sei que a minha função é X e a função do outro é Y, pô, eu vou conversar entre os dois gestores, que são irmãos, enfim, pai e filho. Pondera e toma uma decisão, né? Mas deixa sempre muito claro o respeito. E quando tu vai para um ambiente familiar, quanto menos falar da empresa, melhor. Porque, querendo ou não, envolve emoções. E quando a gente está emocionado, a gente não mede o tom da voz, o timbre, né, da voz. A gente não mede o olhar, o rosto franzido. O corpo fala, né? E quando a gente está no auge da emoção, a gente pode sim cometer erros que vai afetar a empresa. Ou até os relacionamentos entre marido e mulher na casa. Então, por isso que é interessante a gente saber separar. Hoje a Anderle Transportes, ela tem a minha esposa, a Simone, ela trabalha com nós há mais de 15 anos. A gente se dá super bem. Claro que temos brigas, óbvio, casal, né? Casal todos têm brigas. Mas a gente consegue separar. Mas teve momentos com dificuldade? Claro que teve. A Simone me ensinou a separar coisas. Porque, querendo ou não, quando a gente está envolvido muito, né, na empresa, a gente acaba levando para casa. Mas se tiver a sabedoria de um falar e um ouvir,
ambos conversarem e atrelar, pô, a gente pode sim construir um futuro diferente mesmo estando casados. Então a gente conseguiu fazer um bem bolado e ela trabalha conosco há tempo, tem total confiança de mim e do Celso, que é um dos sócios, né? Por causa desse histórico, né? Dessa questão de respeito, não misturar as coisas, sabe? Então isso faz com que tu crie mais sinergia positiva e que também, né, faça com que os filhos que foram gerados, que eles também sejam atraídos para uma sucessão. Com certeza. Vem a família ali, a harmonia que os negócios contribuem para o bem, né? Se vê isso em casa, tá tudo certo. Em 2003, vocês também trazem representantes comerciais para a operação, né? Para fazer essas vendas, é isso? Eles vão mudar bastante a história da empresa nessa parte? Sim. Então, junto, né, com essa nova modelagem do comercial, a gente percebeu que precisávamos ter mais pessoas contribuindo com a venda. Principalmente, não somente com o tomador do serviço, né? Não somente com quem paga o frete, mas também com quem faz o elo com o motorista, que é a nossa razão de existir. Eu sempre digo, nós temos vários clientes, né? Um cliente é quem paga o frete, que é o tomador, o outro cliente é o representante, que nos representa lá na ponta, né? O outro cliente é o motorista subcontratado, que carrega as nossas cargas. E um outro cliente que eu vejo também é o cliente interno, né? É o cliente lá que está no administrativo, que está no financeiro. Eu considero todos clientes, por isso que eu tenho que entender eles e respeitar cada um deles, né? É esses elos que vai fazer uma grande equipe, um grande time. Então, em 2003, nós identificamos que, de fato, eu precisava ter mais pessoas vendendo a nossa marca. E é ali que a gente realmente começou a ter mais unidades de negócio. A gente começou a chamar unidades de negócio. Então, além daquelas que eu mencionei antes, a gente começou a ter em outros 40 e poucos pontos do Rio Grande do Sul. Aí a gente já iniciou também as tratativas em Santa Catarina, no Paraná, já é recente, é mais dessa década aqui de 2020, né? Mas também a gente foi lá, em 2003, que percebemos, opa, a nossa empresa ela tem marca, tem credibilidade, ela demonstra confiança no mercado, por que não buscar novos mercados? Mas, de fato, foi com essa visão de ter mais pessoas lá na ponta, ou seja, lá naquela cidade onde transita mais motoristas que a gente subcontrata. Eu imagino que tem um cuidado também de ter que passar os ensinamentos, a cultura, o modo de operar da empresa para essas outras pontas, né? Como que vocês foram trabalhando isso? É um desafio, né? É um desafio para para qualquer empresa. Passar a cultura. Eu diria assim que para tu passar a cultura, tu tem que continuar falando. Tu tem que ser insistente. Não vai ser numa visita, em 2, 3 visitas, que a pessoa que não tem nada a ver contigo, que ela vai te entender. Ela vai começar a compreender com o passar do convívio, do relacionamento. Então, a gente tem sim lá no site e tal, tem a nossa cultura, a nossa história, mas quando a gente está com o representante lá na ponta, e isso é uma das coisas que me elogiam, porque eu gosto muito de ir lá na ponta falar com o representante, né? A gente chama de agenciador agora, em 2024 chamamos de agenciador. Porque eles estão falando com o próprio dono. E isso dá credibilidade, isso dá confiança também para o rapaz, né? Para aquela pessoa que está lá. E de fato a gente precisa fazer com que mais pessoas falem sobre essa cultura. Os nossos vendedores, eles são treinados para isso. Toda vez que eu contrato um representante, o que é o agenciador, a gente solicita para que ele venha na matriz para passar lá com nós 2 dias para conhecer a infraestrutura, para conhecer as pessoas com quem ele vai trabalhar, porque ele vai depender da pessoa que emite uma ordem de carregamento, ele vai depender de uma pessoa que vai fazer o pagamento eletrônico de frete, ou seja, que vai fazer esses controles, né? Então, nada melhor do que olhar olho no olho,
para justamente criar afinidade. Os problemas do dia a dia sempre vão acontecer, mas quando tu conhece uma pessoa que tu olha olho no olho, fica mais fácil o entendimento. Porque por telefone é fácil xingar, é fácil dizer que tá errado, é fácil dizer que tu entendeu, mas na verdade não compreendeu. Sim. Então a gente tem essa relação aí de treinamento lá na matriz, e quando a gente vai lá na ponta, a gente refaz os treinamentos. Perfeito. E de 2003 para cá, o crescimento de vocês é constante? Vem numa evolutiva ou teve algum período, algum ano mais crítico que enfrentaram uma grave crise? Bom, de 2003 para cá, a gente foi crescendo, né? Teve uma evolução, sim. Porém, tem a questão das estiagens, né? Que é cíclico. E quando dá uma estiagem, realmente tem menos produtos para transportar. É óbvio que o frete baixa, a demanda também vai baixar. E a concorrência cada vez mais agressiva, ela vai dificultar. Não vou lembrar agora de anos de 2003 até 2020, não vou lembrar. Quais foram especificamente, Isso, né? Mas teve períodos aí. Teve. Por exemplo, atuais agora, a gente está vivemos até 2023, 3 anos no Rio Grande do Sul de estiagem. Então, 2023, 22 e 21. Ou seja, a produção do Rio Grande do Sul, no solo gaúcho, foi bem abaixo do esperado, em razão dos efeitos da estiagem, né? 2024, a gente está colhendo uma boa produção, porém está atrasada em razão de novembro e dezembro ter tido muita chuva no Rio Grande do Sul. Ou seja, teve produtores que tiveram que replantar 3 vezes o soja, né? Que é a nossa principal cultura. Então a gente está vindo aí de 3 anos ruins. Porém, como a Andele viu a estratégia de buscar novos mercados, que aí sim entrou o Paraná, o MS, Santa Catarina mais forte e também uma parte do MS e São Paulo. Então a gente conseguiu passar esses 3 anos equilibrado, né? De 2014 para cá, os últimos 10 anos, a gente conseguiu crescer numa média de 22% ao ano em volumes. Ou seja, é um crescimento bacana, pelo menos para a minha região, né? Talvez aqui para os outros estados que produzem mais, pode ser que não seja um número tão atraente, mas para o Rio Grande do Sul, 22% é um número interessante. Que se mantém mesmo com as estiagens por conta de diversificar o mercado, né? Isso, então aqui de novo a gente vai lá em 2003, quando eu pensei, né? Opa, peraí, eu preciso ter novos clientes, mais clientes. Uhum. A nossa pizza, ela tem que ser gigante, ela tem que estar bem retalhada. Os pedacinhos têm que ser finos. Então, lá em 2018, quando eu comecei a planejar o Paraná, o MS e São Paulo, eu não imaginei que ia dar estiagem em 2020, mas eu estava planejando. Então tu vê que tem que ter esse feeling, né? O empresário tem que ter esse feeling. Claro que também teve um movimento inverso. Concorrentes do Paraná, do MS, de Santa Catarina e também de São Paulo se migraram, né? Foram para o Rio Grande do Sul. Então também teve aquela velha história, né? Opa, peraí, se alguém busca o meu mercado, por que eu não busco o mercado desse alguém também, né? Faz parte da dinâmica, né? Eu acho que isso é que desenvolve as pessoas e as empresas. Então, lá em 2018, eu comecei a enxergar esse movimento. 2019, a gente planejou. E 2020, a gente executou. E, de fato, esses clientes novos que vieram a juntar essa pizza aí, contribuiu muito para eu avançar esses 20%, 22% ao ano, mesmo em 3 anos de estiagem. Então, aqui foi a estratégia correta que a gente acabou perfazendo, né? E em que momento o senhor assume os negócios definitivamente? É com o falecimento do seu pai ou isso vai acontecendo gradualmente a partir de 2003? Como é que é? Foi gradualmente, mas de fato, assim, assumir mesmo com as minhas ideias, né, com as minhas sugestões, foi após o falecimento, né, em 2012.
2012. 2012. Fazem 12 anos isso. Claro que a minha mãe sempre diz, né? Quando a água... Eu ia falar em italiano, mas vamos falar em português, né? Queremos em italiano também. Sai os dois? Lembra em italiano? Então eu vou dizer antes em brasileiro, né? Por favor. Português. Então, quando a água toca na bunda, a gente aprende a nadar. Quando a água toca el cul, ampara-se a nadar. Né? Seria o italiano. É um dialeto, né? Não é bem italiano, porque lá no Rio Grande do Sul vão até rir disso que eu falei. Vai misturando, né? A gente mistura. É dialeto, né? Sim, é local. Mas enfim, então, lá em 2012, eu precisei aprender a nadar sozinho. Né? Porque a água tocou na bunda mesmo, então vai lá e dá as braçadas, né? Então, de fato, é isso. Iniciou lá em 2003, com as sugestões, com as ideias, né? Mas em 2012, peraí, agora eu preciso então executar, de fato, todas as minhas sugestões. E aí eu encontrei, e isso é importante falar, eu encontrei apoio 100% dos outros meus 2 sócios, que eram o Celso e o José. O irmão do seu pai e o seu irmão. Exatamente, isso aí. Então tu vê que essa confiança ela foi sendo criada, né? A confiança de mercado e também a confiança na gestão. E ainda bem, graças a Deus, eu me dou super bem com o Celso, né? Com o José também. Hoje ele está enfermo, saiu da sociedade, o José, mas eles sempre confiaram. E isso é uma das coisas assim que eu trago nos ombros, porque é uma responsabilidade, né? Porque tu tem uma empresa que ela depende das tuas decisões. Claro que é colocado a ideia, sugerido, e ambos, os 3, trocavam essas ideias, essas sugestões e aprovavam, né? Porém, sempre tem que ter um líder, né? Então, o risco maior está no líder, porque vai que a ideia não dê certo. E querendo ou não, tem alguns embates até hoje, né? Nem tudo que o Celso diz para mim eu concordo, nem tudo que o César diz para o Celso ele concorda. Mas a gente tem uma afinidade boa que faz com que a empresa evolua. Mas tudo com o seu devido respeito, né? Com cada um. Eu, por exemplo, eu cuido da parte administrativa, né? Toda a parte de RH, comercial, todo esse planejamento, né? Essa estratégia é comigo. E a parte do Celso, então, é justamente a operacional. Perfeito, que eu é ia dos perguntar caminhões. O que ele faz. Ele fica responsável pelos caminhões. Então, em última Isso. instância, essa parte é ele que manda, tem esses papéis definidos. Exatamente. Então, por exemplo, compra de caminhões, definição de marca, né, de implementos rodoviários, contratação de motoristas, passa tudo por ele. Porque ele tem o feeling da estrada. É nele que corre o diesel pelas veias, né? A gente fala, é um palavreado dos motoristas, né? Correr diesel pelas veias em vez que sangue. Então, é ele que tem esse feeling. Então, essa sabedoria tem que ser valorizada. Então, aí que tá a minha expertise também, né? Entender que ele realmente compreende o caminhão, compreende quem vai manusear aquele caminhão, e é ele que tem que decidir. E em contrapartida, é a mesma coisa, né? O inverso, eu que entendo de contabilidade, eu que entendo de comercial, ou seja, ele também confia nas minhas decisões. Então é um bem bolado. Aqui a gente fez um casamento perfeito. Hoje, qual é a quantidade de embarque que vocês têm? Qual que é a estratégia de crescimento dos próximos anos? O que vocês estão vislumbrando? Bom, nós... Depende o tamanho de cada concorrente, né? Mas, enfim, nós estamos satisfeitos, sim, com o nosso volume. A gente embarca em torno de 4 navios mês, né? Então, é um volume considerável para o Rio Grande do Sul. Claro que a gente pode evoluir muito mais, né? E deve evoluir, porque o mercado está nos convidando para isso. A gente tem convites de grandes trades para embarcar em vários estados. Mas aí precisa também um planejamento estratégico bem definido, né? Bem calculado. Eu venho de uma empresa tradicional, então a gente dá um passo de cada vez, ou seja, a gente não faz loucuras, né? A gente é equilibrado.
estamos com riscos? Claro que sim, né? Todo empresário no Brasil tem risco, infelizmente. Mas quando tu coloca no papel, né? Quando tu dá um passo de cada vez, não dando 3, 4 ou dando pulos, né? Aí pode complicar realmente o futuro de uma empresa. Por eu ter essa tradição de ter uma empresa de 61 anos, com o mesmo CNPJ, então dá para sentir que é muito bem cuidado essa parte do futuro, né? Mas para isso a gente precisa também planejar. Se a gente quer evoluir, planeja, com os pés no chão, né? Fazendo um passo de cada vez, com bastante cuidado, mas sempre sendo profissional. Porque o cliente, ele sempre vai valorizar isso, né? Uma das coisas positivas que eu vejo quando eu e os meus comerciais visitam o cliente, que é o tomador de serviço, é que eles nos têm como referência pela qualidade do serviço prestado, mas também por honrar a palavra, né? Por ter os documentos sempre em dia. Ou seja, lá no Rio Grande do Sul, quem começou aí, eu posso até dizer isso também, quem começou a levar documentos, por exemplo, certidões negativas de impostos, tanto em âmbito federal como estadual e até municipal, foi a Anderle, né? Nós levávamos, inclusive as apólices de seguro, porque até então não era obrigatório seguro de roubo, por exemplo. Era obrigatório quando eu comecei esse movimento, né? Era obrigatório seguro de carga, de acidente. E eu sempre tive o seguro de acidente e de cargas também. Por exemplo, hoje não é obrigatório o ambiental e eu tenho o ambiental também. E eu faço questão de falar isso para os nossos clientes, né? Porque eu acho que isso é uma garantia a mais para o cliente. Ou seja, tu demonstra credibilidade, tu está preocupado com o produto que tu está transportando. Então isso também gera credibilidade perante os nossos clientes. Perfeito. E a gente falou aqui do Luiz, a gente falou aqui hoje do César e do Celso nos negócios. E a terceira geração, a quarta geração, vem se preparando também, já está trabalhando nos negócios e preparando para assumir? Como é que é isso dentro da empresa? É um caminho a ser trilhado, né? Hoje nós temos, por exemplo, a terceira geração já trabalha no grupo, que são os filhos do Celso, Cristiano e Alexandre, né? Eles fazem a parte operacional, eles adoram mexer nos caminhões. Então tu vê como que eu falei antes em diesel no lugar de sangue nas veias, né? Passou do pai para eles. Passou. Eles só não foram para a estrada, mas eles gostam de mexer no caminhão, né? Eles cuidam toda a parte de mecânica, né? E desempenham muito bem a função, muito bem mesmo. Eles são caprichosos. A gente, lá no Rio Grande do Sul, a gente é bem visto nisso também, porque a gente cuida muito bem da limpeza dos caminhões, né? A gente tem uma manutenção preventiva que nos garante uma estabilidade e também uma sobrevivência, digamos assim. Sobrevivência não seria o termo bem, mas enfim, nos garante mais durabilidade no implemento, tanto rodoviário como no caminhão, né? No veículo que traciona. E então, parece que operacionalmente a gente já está com a sucessão garantida na terceira geração. Porém, agora o desafio é fazer com que tenha uma sucessão também na parte administrativa, né? Que é essa questão da visão, né? Ser visionário, ver novos mercados, o que carregar, né? Produtos diferentes para dar mais garantia de resultado, porque, querendo ou não, o mercado cada vez mais competitivo faz com que se reduza os resultados, né? As empresas, elas vão para esse viés que não é tão bom, né? Porque a gente precisaria antes garantir resultado para garantir a perpetuidade do negócio, né? E até do segmento, para ele continuar tendo crédito, né? Perante o todo, né? E aqui então está um desafio, porque penso eu estou com um filho de 15 anos, né? Já menor aprendiz, tem uma menina de 12, pode ser que eles se encantem pela empresa, pode, e eu torço para isso, né? E que eles venham a gerir a empresa.
Tem a Simone, né, minha esposa, que ela trabalha conosco há mais de 15 anos, ou seja, também ela tem expertise, né? Ela também tem essa experiência já. Então, quem sabe a sucessão esteja na família. Porém, eu preciso ser bem razão nesse momento, porque daqui a pouco se a paixão, né, pela empresa não se desenvolver nos familiares, tem que ir em busca de um CEO, né? Então, também tem que ter essa análise sem criar nenhum drama, né? Sem criar nenhum problema. Ou seja, a gente precisa continuar distribuindo resultados. E aqui vem um lado social do César, né? Porque eu penso assim, uma empresa, ela tem um grande objetivo, que é satisfazer o desejo dos sócios. Mas ela tem um segundo grande objetivo, que é satisfazer o desejo de quem colabora, ou seja, distribuir renda, né? Então, a sociedade ela precisa dos empresários para que ela consiga se sustentar também e garantir recursos para o seu dia a dia. Então, me parece que são dois pontos que a gente não pode nunca esquecer, o empresário não poderia nunca esquecer. A garantia do seu sustento, mas a garantia do sustento de quem colabora. Porque as empresas, elas existem por causa das pessoas. Se não há pessoas, não existe empresa. Eu não consigo fazer mais do que uma pessoa. Eu sou eu só tenho 2 mãos, 2 pés. Eu não teria chegado aos 61 anos de empresa com estabilidade, com credibilidade, com confiança, com uma referência, né? Se não tivesse tido as pessoas que vieram antes daquelas que estão trabalhando na atualidade. Então, por isso que é interessante ter esse viés de pessoas. E lembrar que é isso, pode vir um CEO do mercado, contanto que a empresa seja bem gerida. Estão abertos a essa possibilidade também no futuro. Sim, a gente tem que analisar todas as opções, né? As opções possíveis. Mas antes tem que encantar, né? Eu sempre digo, a gente precisa encantar, tem que criar o amor. A gente não veste a camiseta só por vestir, a gente veste a camiseta porque a gente acredita. Eu tenho aquilo que eu sempre comento nas nossas reuniões de PPR, PDS, né? Benefícios, né? Uhum. E eu sempre digo, quando você acorda, tu acorda com o desejo de ir trabalhar mesmo? Ou para ti acordar é ruim? Vou ter que trabalhar mais um dia. Então é isso. Se tu acorda com a vontade de querer ir até o trabalho, é porque você gosta daquela empresa. E é assim que tu vai desenvolver um bom trabalho. Com certeza. Bom, olhando toda essa história, 61 anos até aqui, tem algo que o Luiz, né, o fundador da empresa, te ensinou, passou um ensinamento, uma estratégia que adotou lá desde o início da empresa e que se mantém como algo que deve ser levado daqui para frente, se mantém na empresa, ou o mundo é completamente outro e nada mais vale? Qual que é a sua visão sobre isso? Tem dois pontos que eu levo comigo e vou levar sempre, que são 2 frases que ele dizia, né? Frases curtas, né? Mas de grande importância. Um é: o sol nasceu para todos, né? No sentido assim de, eu não vou ser o único. Vai ter muitas transportadoras, vai ter muitos concorrentes. Eu não vou ser o único gestor, vai ter muitos gestores melhor que eu, né? Talvez alguns piores, né? Mas enfim, o sol nasceu para todos, basta querer. Desde que a gente queira ver o sol, ele nasce. O problema é que tem certas pessoas que não querem enxergar o sol, né? Então, esse ponto positivo que o meu pai me dizia e que muitas pessoas falam até hoje, né? É justamente isso. O sol nasceu para todos é uma das frases emblemáticas que ficou como ensinamento e eu quero levar para os meus filhos. E o segundo ponto é o tal do fio do bigode, né? Ele falava muito em fio do bigode e é alusivo a que é isso? É que não precisa ser assinado, ou seja, a palavra dada, ela tem que ser executada. Então, o meu pai vem dessa época aí, que não precisava um contrato de transporte. Não, só diz que tem que levar 32 toneladas até o Porto do Rio Grande, tu leva e pronto. Carrega em tal lugar e descarrega no ponto X, né? Pega um dinheiro aqui e paga lá, ou seja,
é a palavra. Então, o tal de fio do bigode, eu não uso o bigode, né? Mas eu trato os meus negócios como se eu tivesse um fio de bigode. Por quê? Porque é a garantia que eu vou ter credibilidade. Então, o fio do bigode é bem isso, é garantia de credibilidade. Ou seja, dito, executa. Pode até dar prejuízo, porque nós já tivemos negócios que deram prejuízo. Infelizmente tivemos, mas tem que honrar. Se infelizmente não deu para executar como a gente devia, executa mesmo assim, né? Então, acho que esse é o segundo ensinamento que o Luiz me passou desde lá dos meus 16 anos, né? E que eu venho trazendo e faço questão de falar, né? E vai ser levado para as outras gerações também. Inclusive, o meu irmão, o Celso, sócio, ele usa o bigode, né? Ele que representa, então. Ele que representa o fio do bigode do Luiz. Continua com o bigode grosso ali. É verdade. Representando. César, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no podcast. Muito obrigado também É uma honra, né? Estar aqui fazendo trocando essas ideias, né? Na verdade. E para nós da Anderle Transportes é um orgulho também, né? De ter sido convidado e saber que a gente pode contribuir um pouquinho mais com a sociedade, né? Porque as experiências boas, elas têm que ser divulgadas, né? A gente precisa pensar diferente no nosso Brasil. Nós temos pessoas confiáveis dentro do país. A gente tem talentos. A gente se esquece que a gente é inteligente. Nós temos o tal de... Síndrome do vira-lata. Síndrome do vira-lata. Exato. Muito obrigado por lembrar. Nós temos que esquecer isso. Porque Sim. tem pessoas de bem. E a gente precisa encontrar elas. Como que nós vamos encontrar? Através desses relatos. De histórias. Porque é assim que a gente vai conhecendo e entendendo que as situações são difíceis. Claro que são difíceis. Mas a gente tem que buscar sempre o melhor entendimento para ir crescendo e fazer das difíceis fáceis. Ou seja, resumindo, de um limão faça-se uma limonada. Ou vai ser saborosa. Como diria seu pai, o sol nasce para todos. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui também. Até o próximo Rota do Sucesso.